bem-vindos à nossa análise aqui no The Deep Dive. Vamos começar com uma imagem, bem forte. Carl Jung, lá em 1922, construindo ele mesmo uma torre de pedra. Um refúgio isolado, sabe? Perto de um lago na Suíça. Uma imagem poderosa mesmo. E a rotina dele lá, quase monástica. Acordava às 7 horas, escrevia por 2 horas direto sem interrupção. Tardes meditando, caminhando e, detalhe, sem eletricidade. Tudo à luz de lampião, lareira, cama às 10 da noite. Ele até dizia algo como: na minha sala de descanso fico acompanhado de mim mesmo. É forte. Exato. Mas olha, é importante a gente não romantizar demais, né? Isso não era só um retiro espiritual. 1922 foi um ano-chave para ele. Ah, é? Por quê? Ele tinha acabado de publicar Tipos Psicológicos. Foi o livro que marcou o rompimento dele com Freud, né? Então, essa torre não era bem uma fuga do trabalho, era um mergulho no trabalho. Entendi. Ele precisava, sim, de foco total para desenvolver aquelas ideias complexas, revolucionárias que definiram a carreira dele. A torre foi uma ferramenta, sabe? Uma estratégia para pensar fundo. E é justamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Essa coisa de criar intencionalmente as condições para o que o Cal Newport chama de trabalho focado, ou deep work. Isso. A nossa missão aqui é mergulhar nos trechos do livro do Newport, O Trabalho Focado, Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído. A gente quer entender por que essa capacidade de concentração intensa é tão valiosa. E porque tá ficando tão rara, né? É um paradoxo. Exatamente. E também o que eu acho fascinante, como isso se conecta com ter uma vida com mais significado. Perfeito. Então, vamos começar definindo, né? O que é esse tal de trabalho focado? Boa. Basicamente, são aquelas atividades profissionais que a gente faz num estado de concentração total, sem distração nenhuma, sabe? Aquelas que levam nossas capacidades cognitivas ao limite mesmo. É o tipo de trabalho que gera coisa nova, que melhora a nossa habilidade, né? Exato. Cria valor novo, aprimora o que a gente sabe fazer e, importante, é difícil de replicar. Não é qualquer um que faz, nem uma máquina. E o contrário disso seria o trabalho superficial. Isso, aquelas tarefas mais logísticas, que não exigem tanto da cabeça, muitas vezes a gente faz até meio distraído, né? Tipo, responder a enxurrada de e-mails, reuniões que não acabam mais e parecem não ir a lugar nenhum. Exatamente. Ou ficar mantendo presença em rede social só por obrigação. Esse tipo de coisa não cria muito valor novo, duradouro e, sinceramente, é fácil de outra pessoa fazer ou até automatizar em alguns casos. Faz sentido. De forma intuitiva ou bem pensada, buscou esse estado de foco. Quem, por exemplo? Tem vários. O Montaigne, com aquela biblioteca isolada na torre do castelo dele. O Mark Twain, que escreveu Tom Sawyer num galpãozinho afastado. Ah, eu li isso. Precisavam de uma corneta para chamar ele para comer, né? Pois é. Imagina o nível de isolamento. E mais recente, pensa na J.K. Rowling. Do Harry Potter. Ela mesma. Praticamente sumida das redes sociais enquanto estava criando aquele universo todo. O primeiro tweet dela, famoso até, dizia algo tipo: caneta e papel são minhas prioridades agora. Foco total no que importava para ela naquele momento. E tem o Bill Gates, com as famosas Think Weeks, semanas inteiras isolado, só lendo e pensando. Foi numa dessas que saiu aquele memorando famoso, Internet Tidal Wave, né? Que mudou a Microsoft. Quem produz coisas excepcionais geralmente protege muito o seu tempo de concentração. Não é algo que acontece por acaso, é planejado, arquitetado. Precisamente. E essa necessidade de foco não só existe ainda, como talvez esteja até mais forte. Tem economistas como o Brynjolfsson e o McAfee. Ah, sim. Eles falam da grande reestruturação da economia, né? Impulsionada pela tecnologia. E eles apontam 3 grupos que tendem a se dar bem nesse novo cenário. Quais são? Primeiro, os trabalhadores altamente habilidosos. Gente que consegue usar as máquinas inteligentes de um jeito criativo, sabe?
Pensa num analista de dados que domina ferramentas super complexas, tipo SQL, Stata, para tirar insights que ninguém mais vê. Ferramentas que, imagino, exigem um aprendizado bem dedicado, né? Não é algo que se pega rapidinho. De jeito nenhum. Exige foco para aprender. O segundo grupo são as superestrelas, os melhores nas suas áreas, sabe? Cujo talento a tecnologia amplifica, permitindo alcançar um mercado global. Um programador top, por exemplo, pode ter um impacto gigantesco hoje. Faz sentido. E o terceiro grupo, claro, são os donos de capital, quem tem grana para investir nessas novas tecnologias. Ok. Mas focando nos dois primeiros grupos, que dependem mais de habilidade do que de grana, como é que alguém chega lá? Quais são as competências-chave para isso? Então, o Newport, e ele está bem alinhado com esses economistas, destaca duas habilidades que são cruciais. A primeira é a capacidade de aprender coisas difíceis rapidamente. A tecnologia, o conhecimento, tudo muda muito rápido, né? Se a gente não acompanha, fica para trás. E o trabalho focado é fundamental para isso. Fundamental como? Qual a ligação? Tem uma base até neurológica para isso. Aprender algo complexo significa fortalecer circuitos específicos no cérebro. É um processo que envolve mielinização. Pensa como se fosse encapar um fio elétrico, sabe? Para o sinal passar melhor, sem dispersar. Ah, entendi. Isolar o circuito. Isso. O foco intenso faz exatamente isso. Direciona toda a sua energia neural para aquele circuito específico. Otimiza esse processo de encapamento, de mielinização. Agora, a distração, o trabalho superficial, É o que acontece. ativa um monte de circuitos ao mesmo tempo, meio aleatoriamente. Isso dilui o esforço, sabe? Torna o aprendizado bem mais lento e menos eficaz. Fora que tem toda a pesquisa sobre prática deliberada, né? Aquela essencial para ficar mestre em qualquer coisa. Ela exige atenção total. É incompatível com fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, foco intenso é tipo um treino cerebral super direcionado. E qual seria a segunda habilidade essencial? É a capacidade de produzir em nível de elite. Não só em qualidade, mas em velocidade também. Não adianta só saber fazer. Tem que entregar resultado que faça diferença, que tenha valor. E como o foco entra aí? O Newport propõe uma fórmula que é quase intuitiva. Trabalho de alta qualidade é igual a tempo gasto multiplicado pela intensidade do foco. Para maximizar a qualidade do que você produz, você tem que maximizar a intensidade do seu foco durante o tempo que você dedica àquilo. Parece lógico, mas no dia a dia a pressão é outra, né? Para ser ágil, responder na hora, estar em todas as reuniões. Como que a gente concilia isso com essa intensidade de foco que você está falando? Pois é, esse é o X da questão. Pega o exemplo do Adam Grant, um professor super renomado, produtivo pra caramba academicamente. Como ele faz? Conta aí. Ele agrupa o trabalho intelectual dele em blocos longos, sem interrupção. Ele se fecha por dias para escrever, minimizando qualquer tipo de parada. Isso tem a ver com um conceito chamado resíduo de atenção. Resíduo de atenção, o que é isso? Uma pesquisadora, Sophie Leroy, estudou isso. Toda vez que a gente troca de tarefa, mesmo que seja só para dar aquela olhadinha rápida no e-mail, uma parte da nossa atenção fica meio que presa na tarefa anterior. E esse resíduo atrapalha o nosso desempenho na tarefa nova, na principal. Quando você trabalha focado numa única coisa por um tempo maior, você minimiza esse problema. Aí sim, você consegue operar no máximo da sua capacidade cognitiva. Nossa! Então, aquela mania que muita gente tem, né? De checar notificação a cada 5, 10 minutos, isso é, na prática, uma autossabotagem da nossa capacidade de fazer algo realmente bom, profundo. De acordo com essa teoria, sim. Cada interrupçãozinha, por menor que pareça, deixa um rastro cognitivo que degrada a qualidade do nosso pensamento mais focado. Caramba! Isso leva a gente para um paradoxo interessante, né? Se esse trabalho focado é tão importante para aprender rápido e produzir bem, que são as chaves para se dar bem hoje, porque parece que ele está virando, sei lá, uma espécie em extinção. A gente vive cercado de coisa que fragmenta a nossa atenção. É uma pergunta excelente. O Newport argumenta que essa raridade toda não é porque o foco perdeu o valor. Pelo contrário,
É porque tem várias forças culturais e até dentro das empresas que promovem ativamente a superficialidade. Que forças são essas? Meio ou numa reunião que não deu em nada. Verdade. Como é que mede isso? Pois é, e como não tem métrica clara sobre o impacto real na produtividade, o que acaba ganhando espaço são as aparências e o que é mais fácil de fazer. Faz sentido. E o que mais contribui para essa vitória da superficialidade? Tem o princípio da menor resistência. Sem um feedback claro sobre o que realmente gera valor, a nossa tendência é fazer o que dá menos trabalho no momento. Responder um e-mail rapidinho, ir para mais uma reunião. É mais fácil do que encarar o esforço mental de um trabalho profundo, que exige planejamento, concentração. A gente vai pelo caminho mais fácil. Exato. Outro ponto é usar o estar ocupado como sinal de produtividade. Como é difícil ver o valor sendo gerado, muitos profissionais acabam recorrendo a parecer ocupados de um jeito visível. Responder e-mail na hora, estar sempre online, participar de tudo quanto é comitê. É o contrário do Richard Feynman que você mencionou antes, né? Que evitava comitê para poder fazer boa física. Justamente. Em muitos lugares, infelizmente, essa performance visível, mesmo que seja superficial, acaba sendo mais recompensada do que o foco que muitas vezes é invisível. Nossa, isso parece criar um ciclo vicioso mesmo, que acaba desvalorizando o pensamento mais profundo. E para fechar esse quadro, ainda tem o que o Newport chama de culto da internet. É uma crença quase dogmática, sabe? De que qualquer ferramenta ou comportamento que tenha a ver com tecnologia digital é automaticamente bom, moderno, necessário. Assim, aquela pressão para estar em todas as redes, usar a última ferramenta de mensagem instantânea. Exato. Questionar o valor de estar sempre conectado ou de ter um escritório aberto onde todo mundo se distrai, muitas vezes é visto como você é retrógrado, tá contra o progresso, mesmo que essas coisas comprovadamente prejudiquem a concentração. Entendi. Então o cenário é: o bem mais valioso, que é a capacidade de focar, está sendo corroído por métricas que não medem o que importa, pela nossa tendência ao mais fácil, pela cultura de parecer ocupado e por um certo deslumbramento com a tecnologia. Mas imagino que é aí que entra a oportunidade, né? Exatamente. Essa dificuldade geral em reconhecer e proteger o valor da profundidade cria uma vantagem competitiva enorme para quem sim percebe essa tendência e decide conscientemente cultivar essa habilidade. É a hipótese do trabalho focado do Newport. Essa capacidade de se concentrar profundamente está ficando mais rara e, ao mesmo tempo, mais valiosa. Quem desenvolve isso se destaca. A gente falou bastante do valor econômico disso tudo, mas o livro vai além, né? Ele argumenta que o trabalho focado tem também um valor intrínseco, ligado a bem-estar, a significado. Você deu o exemplo do ferreiro Rick Fuhrer, que parece totalmente absorto no ofício dele. Sim, o Newport explora isso com 3 argumentos principais. O primeiro é neurológico, baseado em gente como a Winifred Gallagher. A ideia central é que a qualidade da nossa vida, da nossa experiência subjetiva, depende daquilo em que a gente escolhe prestar atenção. Como assim? Nosso cérebro constrói a nossa realidade a partir do nosso foco. Se a gente direciona a atenção para tarefas que são desafiadoras, significativas, a nossa percepção da vida fica mais rica, mais engajada. Agora, se o nosso foco está sempre sendo sequestrado por distração superficial, coisa negativa, o nosso mundo mental fica mais pobre. A Gallagher diz uma frase ótima: quem você é são a soma daquilo em que se concentra. Uau! Isso é profundo mesmo. A qualidade da atenção moldando a qualidade da vida. Qual o próximo argumento? O segundo é psicológico. Vem lá dos estudos do Mihaly Csikszentmihalyi sobre o estado de fluxo, o flow. O flow, já ouvi falar. É aquele estado de imersão total numa atividade, né? Onde o desafio e a sua habilidade estão em equilíbrio. A pesquisa dele, usando uns métodos de amostragem de experiência, mostrou uma coisa meio contraintuitiva. O quê? Que as pessoas, muitas vezes, se sentem melhores, mais realizadas,
durante o trabalho desafiador, onde o flow é mais provável de acontecer, do que durante o tempo livre, o lazer passivo. Sério? Mais felizes trabalhando do que relaxando? Parece estranho, né? Mas o ato de se engajar profundamente em algo parece ser inerentemente gratificante para o nosso cérebro. O trabalho focado é um caminho direto para esse estado de fluxo. Quer dizer que a gente encontra mais satisfação naquele esforço concentrado do que no relaxamento sem propósito. É uma ideia bem interessante. E o terceiro argumento? O terceiro é filosófico, inspirado em pensadores como Dreyfus e Kelly, que falam sobre o valor do artesanato, do craftsmanship, sabe? Habilidade manual, tipo o ferreiro. Mercado, religião, comunidade forte, etc., se dedicar com maestria a um ofício, seja trabalhar madeira, metal, código, ou até mesmo desenvolver uma teoria científica, nos conecta a algo valioso fora de nós mesmos. E o Newport argumenta que o trabalho do conhecimento, quando a gente faz com profundidade, buscando a excelência, pode ser uma forma moderna desse artesanato. Não é o tipo de trabalho que importa tanto, mas a abordagem focada, dedicada, que gera um senso de propósito, de significado. Entendi. Então, juntando tudo isso, cultivar a profundidade não é só uma estratégia para ganhar mais dinheiro ou ser mais produtivo. É também uma estratégia para ter uma vida mais engajada, mais satisfatória, talvez até mais humana, né? Exato. Como diz aquela citação da Gallagher que você mencionou, viverei uma vida focada porque é o melhor tipo que existe. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Falar é fácil, né? Como é que a gente coloca isso em prática num mundo que parece que conspira contra o foco? Aí é que tá o desafio. Entender o valor é o primeiro passo, importantíssimo. Mas implementar exige mais do que só boa vontade. Ah, com certeza. Tem pesquisas sobre força de vontade, tipo as do Roy Baumeister, que mostram que ela é um recurso limitado, que se esgota com o uso, sabe? Tipo um músculo que cansa. Exatamente. Então, tentar lutar contra as distrações o dia inteiro usando só a força de vontade, para a maioria das pessoas, isso é receita para fracassar. Ou seja, não basta decidir a partir de hoje vou ser mais focado. Precisa de algo mais estruturado. Exatamente. É por isso que a segunda parte do livro do Newport é toda sobre as regras para o trabalho focado. A ideia central é criar sistemas, rotinas, rituais que minimizem a necessidade de ficar gastando força de vontade o tempo todo. Ah, interessante. É tornar o foco um hábito, sabe? Apoiado por uma estrutura que você monta de propósito. Faz todo sentido. Em vez de depender de ser um herói da disciplina todo dia, criar um ambiente e hábitos que ajudem a gente a se concentrar. Que tipo de estratégia prática ele sugere para começar? Olha, a primeira regra, que é trabalhe profundamente, tem várias ideias. Um ponto-chave é ritualizar suas sessões de foco. Ritualizar. Como assim? Em vez de esperar a inspiração divina ou a hora certa, que talvez nunca chegue, você cria uma rotina consistente. Pode ser definir um lugar específico onde você só faz trabalho focado, estabelecer uma duração fixa para essas sessões, tipo toda manhã, das 9 às 10h30. Ter regras claras. Tipo, sem internet ou celular na outra sala? Isso. E até ter um ritualzinho de início. Sei lá, preparar um café especial, ouvir uma música específica. A consistência desse ritual ajuda a sinalizar para o cérebro, opa, agora é hora de concentrar. Isso reduz aquela resistência inicial, sabe? Gosto da ideia do ritual. Torna algo que exige esforço numa prática mais automática, talvez. Que outra abordagem ele menciona? Outra ideia que eu acho fundamental é abraçar o tédio e valorizar o descanso. Abraçar o tédio. Essa parece contraintuitiva mesmo. Parece, né? Mas tem lógica. O Newport argumenta que a nossa capacidade de concentração é como um músculo. Precisa de treino, mas também precisa de descanso. Se a gente está o tempo todo buscando estímulo, checando o celular a cada minuto livre, em qualquer fila, O que acontece? o nosso cérebro meio que desaprende a ficar sem novidade. Fica inquieto. Aí, na hora que a gente precisa sustentar a atenção numa tarefa por mais tempo, fica muito mais difícil. Entendi. Permitir-se momentos de tédio, sem preencher imediatamente com distração digital,
pode fortalecer esse músculo da atenção. E o descanso de verdade também é crucial. Um desligamento real no fim do dia, sabe? Não ficar checando e-mail de trabalho antes de dormir. Exato. A mente precisa desse tempo ocioso para se recuperar e até para processar problemas complexos em segundo plano. Ter um ritual para encerrar o trabalho, por exemplo, ajuda a fechar as pendências na cabeça e permite um descanso melhor. Interessante essa conexão entre tédio, descanso e a capacidade de focar. Não é só sobre o que a gente faz quando está trabalhando, mas também como a gente gerencia o tempo livre e a nossa recuperação mental. Então a mensagem principal parece ser, para cultivar o foco, a gente precisa ser mais proativo, mais estruturado. Criar as condições certas, em vez de só confiar na força de vontade. Exatamente. Não é sobre virar um monge isolado do mundo. É sobre reconhecer o valor imenso da profundidade e aí sim construir intencionalmente hábitos e rotinas que protejam e cultivem essa capacidade no meio da loucura moderna. Encontrar um equilíbrio que funcione para cada um, mas fazer isso com consciência, com deliberação. Bom, recapitulando então a nossa análise de hoje, inspirada aqui nas ideias do Cal Newport, a habilidade de se concentrar profundamente está emergindo como um diferencial. Crítico, no século XXI, é muito valiosa economicamente. E cada vez mais rara, né? Nesse cenário digital e cultural que a gente vive. Exato. E talvez o mais importante, parece ser uma chave para ter uma vida, tanto profissional quanto pessoal, com mais significado, com mais satisfação. E o caminho para cultivar essa habilidade, embora seja desafiador, passa por estratégias conscientes, deliberadas. Não é mágica, não é da noite para o dia. É implementar passo a passo estruturas, rituais que ajudem a gente a resistir à tentação do superficial e a priorizar o que realmente importa. E fazer isso respeitando os limites da nossa própria força de vontade. Perfeito. Para encerrar, então, vamos deixar uma questão para o pessoal refletir. Considerando essa atração constante do superficial e o desafio que é implementar essas ideias na prática, qual seria o primeiro passo, talvez bem pequeno, bem concreto, um ritual simples de 15 minutos, sem distrações, uma mudança mínima na forma de lidar com notificações ou até reservar um tempinho específico para o tédio, que poderia começar a inclinar a sua balança pessoal em direção a um pouquinho mais de profundidade no seu dia a dia? Uma boa reflexão. Pensem nisso. E a gente se encontra na próxima exploração, aqui no The Deep Dive.